Dois secretários de governo do Pará são presos em uma operação da Polícia Federal. Antônio de Pádua, da Secretaria de Transportes, e Parsifal de Jesus Pontes, da pasta de Desenvolvimento Econômico, foram presos hoje de manhã pela operação que investiga desvio de verbas públicas no governo de Hélder Barbalho. O assessor de gabinete de Barbalho, Leonardo Maia Nascimento, também foi preso. O governador também é alvo de mandado de busca e apreensão. Ao todo, foram emitidos 74 mandados. De acordo com o Ministério Público Federal, Hélder Barbalho é suspeito de liderar organização criminosa que desviava dinheiro público. Essa mesma operação, deflagrada no Pará, teve desdobramentos no estado de São Paulo. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na Câmara da capital, na Câmara Municipal e na Secretaria Estadual de Saúde. Os alvos são assessores e agentes públicos suspeitos de fraude em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Outras cidades do interior também foram alvo de operação. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva denuncia a atleta que gritou fora Bolsonaro depois de conquistar a medalha de bronze, isso no Circuito Nacional de Vôlei de Praia. O protesto de Carol Solberg foi durante uma entrevista exibida ao vivo numa emissora de TV fechada no dia 20 de setembro. De acordo com o STJD, Carol teria ferido o Código de Ética Desportiva. E a Procuradoria-Geral da República arquivou um processo de apuração preliminar que investigava a relação da família Bolsonaro com contas falsas no Facebook. Depois de uma investigação própria, a plataforma suspendeu 35 contas, 14 páginas e um grupo. Todos seriam relacionados aos filhos do presidente Jair Bolsonaro e pessoas próximas da família. A PGR avalia que não há dados concretos que justifiquem uma investigação. A oposição apresentou um projeto para reverter as decisões do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que decidiu ontem acabar com resoluções de proteção de manguezais e restingas. Vários projetos de decretos legislativos já foram encaminhados à mesa da diretoria da Câmara. Em outra frente, os deputados também estão articulando uma ação popular para recorrer à Justiça Federal. Uma última notícia: o fogo continua destruindo o Pantanal. Nesse final de semana, as chamas atingiram o mais famoso ninho de tuiuiu da região, que ficam às margens da rodovia que corta o Pantanal, na altura de Corumbá. Um motorista que trafegava pela estrada fez um registro. Vamos dar uma olhada. 262 quilômetros. Olha lá o ninho, olha lá. Nossa! Meu Deus, o ninho de tuiuiu, cara. Eu não poderia ter visto isso. Sobre essa situação, vamos conversar um pouquinho agora com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem, obrigado. E você? Tudo certo também, Silvio. Bom, já há algumas semanas, inclusive, a gente vem conversando sobre essa situação das queimadas, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. Agora a gente vê essa cena triste ali do ninho dos tuiuius queimando. Ontem a gente teve essa notícia do CONAMA, que revogou decisões importantes em relação ao meio ambiente. E é de se esperar, porque realmente é um ministro do meio ambiente que vem causando destruições uma atrás da outra, vem anunciando, inclusive, que quer passar a boiada e tem feito isso com muito sucesso, infelizmente, né, Silvio? Pois é, Thalita. O Brasil está queimando, na verdade. Não é só o Pantanal, é a Amazônia, é o Cerrado também, né? Existem os monitoramentos do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e mesmo da NASA, que estão mostrando assim, uma quantidade sem paralelo de queimadas no Brasil, né? E, de fato, o que permite isso? É a impunidade, é uma espécie de licença do governo federal para fazer grilagem de terra, para fazer desmatamento, para transformar a floresta em pasto, né? E para isso ele teve que desmontar e remontar o CONAMA mesmo, né? Que tinha antes uma representação forte da sociedade civil, era um órgão independente que podia
participar das decisões do meio ambiente. Junto com o CONAMA foi desmontado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, já chamado de ICMBio, né? E mesmo o Ministério do Meio Ambiente, a Polícia Federal ou até o Ministério de Justiça, eles não estão reagindo a esse fogaréu, né, que se instalou no Brasil hoje, né? Você lembra do Fundo da Amazônia, que foi criado em 2008. O ministro Salles, ele suspendeu o fundo em abril de 2019, né? E esse fundo, ele financiava basicamente a fiscalização por órgãos públicos do meio ambiente. Então, deixamos de ter viaturas, deixamos de ter helicópteros, deixamos de ter aviões fiscalizando o desmatamento, liberou geral, né? E é preciso identificar, contrapondo um pouco a fala do presidente Bolsonaro na ONU, de que esses focos de incêndio, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, eles são identificados como tendo origem em grandes propriedades rurais, né? Ou empresas mesmo grandes que têm as suas terras, ou grandes proprietários rurais. Na Amazônia, por exemplo, a Amazônia é uma floresta úmida, ela não pega fogo naturalmente, né? Já foi identificado que mais da metade do fogo na Amazônia está ocorrendo em florestas ainda em pé. O que quer dizer isso? Que é uma área que foi desmatada, tirou aí a madeira nobre, foi tirada, ela fica em pé e depois de um certo tempo, né, esses grileiros, eles tocam fogo na floresta para derrubar o que sobrou e transformar em pasto, né? E aí também a identificação é de que são os grandes proprietários rurais que estão fazendo isso, né? As consequências são muito graves, não só para eles, mas para nós também. Você tem uma ideia? Quer dizer, mais de quase 70% da chuva que provém da Amazônia, ela vem pelas nuvens que vêm do Oceano Atlântico. E que, ao chover em cima da Amazônia, não é? A Amazônia recicla essa água, cria novas nuvens e cria o que se chama de rios voadores, que são os ventos que vão trazendo para o Pantanal, para a região sudeste, para a região sul, né, essa água. Agora, com a fumaça que está subindo lá, interagindo com essas nuvens que vêm do Oceano Atlântico, não tem chuva, não ocorre a chuva. E mesmo já os cafeicultores aqui de São Paulo, eles já estão preocupados que não tem chuva para terminar a florada dos cafezais. Não é uma questão assim que acontece lá, né? E hoje mesmo a gente tem informações de que existe um racha já dentro do agronegócio por conta disso, né? A ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, reuniu umas 200 entidades de fora e de dentro do agronegócio para dizer assim, olha, chega de grilagem de terra, chega de fogo, né? Chega de invadir áreas indígenas, porque eles estão preocupados com os consumidores, os governos dos outros países que estão ameaçando parar de comprar a terra, né? Já a ProSoja, por exemplo, fala, não, nós vamos continuar tocando fogo, porque para nós interessa abrir mais esse espaço. Então, o que a gente vê é que os instrumentos de regulação e controle, leis existem, mas elas não são cumpridas. E esses instrumentos de controle, controlados pelo governo Bolsonaro, né, estão permitindo passar a boiada. É uma coisa muito preocupante. Essas leis existem, mas não há interesse em fazê-las cumprir por parte do governo, né? Isso que a gente tem assistido. Antes de eu te ouvir sobre o Renda Cidadã, que eu quero te perguntar sobre isso, vamos aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto das queimadas para chamar o Le Monde Diplomatique de hoje, às 9h45 da noite, aqui na TVT, que é sobre esse tema, né? Então, todos convidados para acompanhar. Alencar, geógrafa, diretora de ciência do IPAM, e o Gabriel Lui, ecologista, que participam junto com você, Silvio. Então, vai ser uma discussão sobre o fogo na Amazônia e no Pantanal, né? É de tamanha relevância e não está sendo dado o destaque para essa
situação crítica que estamos vivendo hoje, que a gente está trazendo esse debate para ajudar a informar os nossos telespectadores, né, do que se passa e estimular que iniciativas sejam tomadas para fazer uma pressão contra a continuidade dessa tragédia, desse descalabro que esse governo está fazendo, né? Mas antes de entrar, inclusive, no tema que você está propondo, né, eu acho que vale a pena dizer também que não é só nesses órgãos de controle, vamos dizer assim, do meio ambiente, que o Bolsonaro está agindo para submetê-los à sua vontade e à sua estratégia. Quando a gente vê, por exemplo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, né, afastando do Flávio Bolsonaro o risco de ser processado, arquivando os processos porque não tem elementos para isso, né, nós também estamos vendo um órgão da República subjugado, né, e não mais independente, né, atendendo aos propósitos desse governo da necropolítica, né? Então, é como se tivesse, e aí tem a edição próxima do Le Monde Diplomatique tratando disso, é como se tivesse um cupim corroendo as nossas instituições por dentro e que não é ainda visível. Nós ainda temos um parlamento funcionando, nós ainda temos uma justiça funcionando, nós vamos ter eleições, mas tudo isso começa a ficar muito comprometido com esse cupim, quer dizer, essa ideologia, esse controle, né? Que já existem, por exemplo, denominações antifas, antifascismo, como se fosse isso um bandido, né? Quer dizer, ser antifascista se transformou numa coisa criticada, menosprezada, criminalizada, da mesma maneira como essa atleta que se manifestou, né, está sendo processada agora porque é contra o governo. Daqui a pouco nós vamos ter, se já não temos uma polícia política, que vai dizer o que pode e o que não pode ser dito. E para aqueles que não podem ser dito e dizem, cadeia, processo, né? É a antessala de um regime muito mais autoritário do que nós estamos vendo hoje. Perfeita a costura que você fez entre esses temas, é isso. As pautas, às vezes, vão se sobrepondo e algumas acabam caindo no esquecimento. E é importante que a gente não deixe, por exemplo, essa questão das queimadas cair no esquecimento. Por isso, o Le Monde Diplomatique presta esse serviço, inclusive, ao nos lembrar dessa discussão importantíssima que a gente tem que fazer. E é isso, você costura direitinho todas essas questões que a gente aponta agora no nosso giro de notícias. E eu queria te questionar sobre o Renda Cidadã, porque nesse contexto em que você fala sobre as instituições ruindo, ontem a gente conversou com a Denise Assis, aqui no Bom para Todos, jornalista, e ela fala sobre como, inclusive, Bolsonaro tem usado essa máquina, que é o governo, a seu favor, já pensando numa reeleição em 2022. Então, ele lança agora esse programa. A gente sempre tem apontado isso, que ele está em campanha, ele é um presidente em campanha já pensando numa próxima eleição. E agora ele lança esse Renda Cidadã, que muita gente, inclusive, está falando que se trata de uma pedalada, né? Como que você viu isso, Silvio? Ele já tinha dito umas 2 semanas atrás que não ia mais discutir o Renda Brasil, ponto final. Ponto final não, vírgula, porque interessa para ele por conta dos votos, né? Essa popularidade que chegou a um ponto bastante grande dele hoje, né, se deve a essa transferência de R$600, né? E ele não pode abrir mão de um programa desse para 2022, porque senão ele não se elege, né? Não se reelege. Então, a ginástica que está sendo feita é tirar da onde esse dinheiro para fazer o Renda Cidadã, né? Uma renda cidadã que vai ser menos do que é o auxílio emergência, né? Que não vai atender a quase 60 milhões de brasileiros que estão precisando dessa contribuição. Hoje a fome é um tema importante, a segurança alimentar ganha prioridade porque está faltando comida no prato de muita gente, né? Quer dizer, e o jogo é esse de sempre, né? Onde é que nós vamos tirar? Que programa social nós vamos cortar para transformar isso em renda cidadã? Não se fala em tributação dos mais ricos, não se fala em uma tributação, né, que incida sobre
o 1% mais rico da sociedade. O que nós estamos vendo, por exemplo, é uma CPMF disfarçada sendo discutida, mas ela incide sobre todos, porque é sobre, enfim, quer dizer, o consumo, né? Quer dizer, então, nós temos que prestar atenção que a renda cidadã, ela é importante. Nós precisamos ter uma renda cidadã mais substantiva do que essa proposta pelo governo. Você se lembra que na origem do auxílio emergência, o governo tinha proposto 200 e foi o Congresso que passou para 600. Hoje é um acordo com o Rodrigo Maia e o governo que ele não põe essa medida provisória em votação, né, da continuidade do auxílio, porque senão é possível que o Congresso aumente. E se não puser em votação, a medida provisória vale por 4 meses e fica sendo o valor estipulado pelo próprio governo. Tem aí um conluio também entre a presidência do Congresso, da Câmara, né, e o governo, no sentido de garantir que não haja um aumento dessa renda emergencial, né, por conta do Congresso, né. Então, o que nós estamos vendo é um remanejo de recursos que já estão destinados ao social, né? E também uma discussão, como é que a gente vai burlar o teto, porque o teto do gasto social bateu no teto. Então, agora, ou você extrai de outros lugares esse recurso, né? E derruba o teto, por exemplo, e transforma o momento num momento de investimento no social, de investimento no desenvolvimento, de investimento na infraestrutura brasileira para retomar a economia, ou nós vamos continuar asfixiados por esse teto, não é? E por uma falta de investimento no Brasil que vai nos levando cada vez mais a uma situação de colônia, desindustrializando o país, transformando a gente em vendedores de matéria-prima, sem muita possibilidade de melhorar a situação do brasileiro como um todo. E essa questão do teto parece ser um ponto que não pode ser tocado, senão esse conluio entre governo Bolsonaro e presidente da Câmara se desfaz, inclusive, né? Porque a Câmara, o Congresso não quer nem ouvir falar em quebrar teto de gastos. Olha, mas quem não quer mesmo ouvir é a CNI, a Fiesp, né, a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, que são aqueles que estão garantindo a estabilidade política desse governo, né? O setor financeiro, né? Se ocorrer o contrário, quer dizer, se cair esse limite dos gastos do social, né, isso vai contra toda a estratégia que deu origem ao golpe, que é direcionar os recursos públicos para multiplicar a lucratividade dos setores mais poderosos economicamente, né? E aí nós estamos falando tanto do setor do agronegócio, como o setor das finanças, como o setor da indústria também, né? Então é um jogo difícil de equacionar, quer dizer, e o Bolsonaro está nesse dilema, quer dizer, se ele quer se eleger de novo, ele tem que investir no social. Mas aí os empresários dizem, se você investir no social, nós vamos tirar o apoio ao seu governo, porque o que nós queremos é um arroxo mesmo, para ficar com o dinheiro para nós, né? Então essa tensão vai ser, nos próximos meses, o cenário da disputa, né? E a gente continua acompanhando por aqui. Silvio, muito obrigado, um beijo grande para você e até a semana que vem. Um beijo, obrigado, até lá.